10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, um segundo problema, ó. Calcular a soma dos n primeiros termos da PA, certo? Então, temos aqui mais uma PA e vamos somar os n primeiros termos. Ó. Questão semelhante à primeira, certo? Então, a solução, ó, vamos lá. Da mesma forma, identifico o índice 1, vamos identificar, vamos destacar os 4 valores desconhecidos. Vamos ver dos 4 que nós temos que encontrar 3. Ó. Então, primeiro o índice 1 é 6. O n, que é o que? A soma dos n primeiros termos dessa PA. Agora vamos para a questão 2, certo? Então, calcular a soma dos n primeiros termos da PA. Então, temos aqui ó, a PA, certo? Então, é uma questão semelhante à questão anterior. Entretanto, na questão anterior, ele falava que era o quê? A soma dos 20 primeiros termos. Então, agora, ele não diz mais a quantidade de termos. Ele diz o que? N primeiros termos, certo? Então, como ele não define a quantidade de termos que está sendo somada, então nós não iremos encontrar um valor definido para a soma dos termos. Porém, podemos encontrar a soma desses n primeiros termos em função da variável n, certo? Pois, de acordo com que o valor de n variar, a soma dos termos também vai variar. Ou seja, se n aumenta, a soma vai aumentar. Se n diminui, a soma diminui, tá bom? Então vamos lá, solução. Ó. Vamos identificar, vamos destacar os 4 valores aqui. Ó. Sn igual a índice 1 mais a índice n vezes n, dividido por 2. Então vamos destacar o Sn, o índice 1, o índice n e o n, certo? Então o índice 1 é o primeiro termo, que é 6. O n, que é de valor desconhecido, porém nós vamos fazer a soma dessa quantidade. O índice n também nós não conhecemos, pois não sabemos o valor de n. E o Sn, que é o que se pede, a soma dos n primeiros termos. Certo? Então, primeiro iremos encontrar o valor de índice n, usando a forma do termo geral, da mesma forma que fizemos aqui. Ó. Então, vamos lá. A forma é essa, índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o índice 1 é 6. O n é um valor desconhecido. E a razão é só fazer a diferença aqui, ó, entre dois termos consecutivos. 10 menos 6, 4. Então a razão é 4. Então vamos lá. Ó. No caso aqui não tem como fazer a subtração dentro do parente, já que tem um valor desconhecido. Então nós vamos aplicar a distribuição, certo? Então vai ser isso aqui, ó, 4 vezes n e 4 vezes 1, certo? E aí olha só como vai ficar, ó. A índice n é igual a 6 mais 4 vezes n, 4n, menos 4 vezes 1, 4, certo? Então vamos juntar os termos independentes, o 6 e o menos 4, e aí vai ficar isso aqui, ó. A índice n é igual a 6 menos 4 vai dar 2, mais 4n, repete. Então o valor de índice n é igual a 2 mais 4n. Não dá para encontrar um valor exato, por quê? Porque nós não sabemos quantos termos serão somados. É um número n de termos. Então, da mesma forma, o índice n aqui será em função também de n, da quantidade de termos, certo? Então, não encontraremos um valor exato. Vamos continuar. Por fim, usaremos a fórmula da soma dos termos. Sn é igual a índice 1 mais a índice n vezes n dividido por 2. Então, vamos substituir. Ó. Sn, a soma dos n primeiros termos, é igual a índice 1 é 6. O índice n acabamos de encontrar ó, o 2 mais 4n. E aí repete o restante. Ó, vezes n, que é o valor desconhecido, dividido por 2. Aí vamos simplificar o que está dentro do parênteses. Somar o 6 com o 2. Ó. Então vai ficar aqui, ó.
6 mais 2, 8. E aí repete, mais 4n vezes n dividido por 2. Mais uma vez, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, ó. N vezes 8, depois o n vezes 4n. E aí o resultado dessa distribuição, ó, será 8 vezes n, 8n. E 4n vezes n vai dar 4, n vezes n quadrado. 4n quadrado, dividido por 2. E essa vai ser a soma dos n primeiros termos dessa PA, certo? Aqui ainda dá para simplificar, porque no numerador os dois coeficientes são pares. Então, 8n dividido por 2 vai dar 8 dividido por 2, 4. 4n. E 4n quadrado dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Então, 2n quadrado. Agora nós temos aqui uma terceira situação, um terceiro problema. Uma escada de pedreiro será construída com degraus paralelos pregados em 2 caibros, que serão os suportes da escada. Então, uma escada normal, certo? Então, teremos 2 caibros que irão indicar o tamanho da escada. Em seguida, iremos cortar, certo, pedaços menores para formar os degraus. Os comprimentos dos degraus formarão uma sequência decrescente de primeiro termo igual a 60 centímetros, ou seja, o primeiro degrau terá 60 centímetros de comprimento e o último degrau será igual a 40 centímetros, ou seja, o último degrau terá 40 centímetros de comprimento. E a distância entre 2 degraus consecutivos, quaisquer, será constante, ou seja, a distância entre 2 degraus é sempre a mesma, do primeiro até o último. Sabendo que serão usados 450 centímetros de sarrafo na construção de todos os degraus, ou seja, esses 450 centímetros correspondem apenas aos degraus, não aos 2 caibros que indicam o tamanho da escada. Então, sabendo que 450 centímetros de sarrafo serão utilizados para construir os degraus, calcular o número de degraus que terá a escada. Ora, mas como incluir as progressões aritméticas nesse problema? Então vamos lá para a solução. Vamos esquematizar o problema desenhando 3 degraus consecutivos quaisquer numa escada. Então temos aqui, ó, os 2 caibros nas laterais. E vamos colocar os 2 degraus indicados aqui, ó. O maior, o primeiro de 60 centímetros embaixo, e o último de 40 centímetros lá em cima. E os demais estarão aqui no meio. Certo? Então, o menor, o maior, o primeiro, vamos chamar de A. E o último lá vamos chamar de C. Se observarmos, inicialmente, os degraus A e C, com as letras, com as laterais da escada, será formado um trapézio. Ó, o trapézio. O que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero. Uma figura geométrica plana que tem 1, 2, 3, 4 lados. E para que esse quadrilátero se caracterize, tenha as características de um trapézio, o que é que tem que acontecer? 2 lados opostos são paralelos, certo? Esse lado aqui, de cima, é paralelo ao de baixo. E as 2 laterais, elas não são paralelas, certo? Então, os degraus da escada, eles são paralelos, certo? Então, porque estão a uma mesma distância. Então, todos os pontos de um estão a uma mesma distância dos pontos dos demais. Isso, quando traçarmos aqui, ó, retas perpendiculares, tá bom? Então, temos aqui um trapézio. E, ao colocarmos o degrau B, que está a uma mesma distância dos degraus A e C, teremos que o degrau B será a base média do trapézio. Ou seja, o que foi afirmado aqui é que os degraus estão a uma mesma distância. Se nós colocarmos aqui, ó, um degrau B que está a uma mesma distância do primeiro e do último, então esse degrau ele será chamado de base média do trapézio. E se ele é a base média do trapézio, ou seja, no trapézio os 2 lados paralelos são chamados de base. Base maior
e base menor. Se colocarmos aqui um segmento no meio paralelo aos dois, será chamado de paralelo e a uma mesma distância dos dois, certo? Então, esse segmento será chamado de base média. E se é a base média, sendo o degrau B a base média do trapézio, então teremos que B é igual a uma média aritmética dos das duas bases, certo? Da base maior e da base menor, ou seja, B será igual a base A mais a base C dividida por 2. E essa igualdade aqui é exatamente a igualdade encontrada na segunda propriedade das progressões aritméticas, certo? Que diz que se você tem 3 valores consecutivos ou não, 3 valores, e o valor do meio está, no caso, é igual à média aritmética dos dois extremos, então isso quer dizer que esses 3 valores, eles indicam um APA, certo? Eles formam um APA. Então, os degraus, eles estão formando, o comprimento dos degraus estão formando um APA, em que o primeiro termo dessa PA vai medir 60 e o último termo vai medir 40. Certo? Que é o que está sendo dito aqui. O que faz do degrau B a média aritmética de 3 termos consecutivos. Dessa forma, temos que os degraus formam uma PA, na qual o primeiro termo é 60 e o último é 40. Então, vamos lá. Para calcular o número n de degraus, aplicando a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA, em que Sn é igual a 450, a índice 1, que é o primeiro termo, é 60, e a índice n, que é o último termo da sequência somada, é 40. Ou seja, a quantidade de sarrafo para fazer os degraus corresponde a 450 centímetros, o primeiro degrau é 60 e o último degrau é 40. Então vamos identificar qual o número de degraus que está contido na escada, certo? Para isso, aplicamos a soma dos termos da PA. Sn é igual a índice 1, que é o primeiro termo, mais a índice n, que é o último termo da sequência sendo somada, vezes n, que é a quantidade de termos, certo? Que é exatamente o que estamos procurando, a quantidade de degraus, dividido por 2. Substituindo, ó, quem é Sn? 450. Quem é índice 1? 60. Quem é índice n? 40. Vezes n, que é o valor procurado, dividido por 2. Vamos operar aqui ó, o que está dentro do parênteses. 60 mais 40 dá 100. Vamos dividir o 100 por 2, ó, dá 50. Então 450 é igual a 50 vezes n. Vamos inverter, certo? Primeiro e segundo membro. Como invertemos todos os valores dos dois membros, então não precisa inverter o sinal. E por fim, isolamos aqui o n. Ó. N é igual a 450, o 50 que está multiplicando o primeiro membro, passa a dividir no segundo. 450 dividido por 50 é igual a 9. Isso quer dizer que a escada tem exatamente 9 degraus.